Ao mesmo tempo que está todo mundo morrendo de medo da bolsa, está todo mundo muito otimista que os juros vai começar caindo. As duas coisas não se conversam. Acho que é uma ótima oportunidade para entrar agora. Rola dentro. Tudo bem, pessoal? Eu não gosto muito de falar de macroeconomia, né? O que está acontecendo no ambiente geopolítico brasileiro. Hoje em dia, eu estava até conversando com o pessoal, está todo mundo morrendo de medo do Lula. Ah, por que a bolsa não sobe? Porque está todo mundo com medo do Lula. Por que as small caps não sobem? Porque está todo mundo com medo do Lula. Por que o Bovespa não sai do lugar? Por que os Estados Unidos está na máxima e o Brasil está caindo? Porque está todo mundo com medo do Lula. Faz sentido? Assim, o que eu acho bem interessante, né, é que os fundos multimercados, que são bem rapidinhos, né, entram e saem dos mercados e tal, a maior posição, né, o maior otimismo, a maior convicção deles é na queda de juros. Por quê? Porque, cara, a inflação está controlada, está uns 4% agora, todo mundo espera que vai estar uns 3,5% lá no final do ano. O juro, o CDI, ainda está em 11,25% ao ano, então, assim, tem o juro real, né, que é a diferença entre a inflação e a Selic, que é basicamente o que faz a economia, o que amassa a economia, né, o que faz a economia crescer menos. O juro real está muito alto. Está todo mundo vendo esse juro real muito alto. Os fundos multimercados estão se aproveitando, estão aplicando dinheiro em juro curto, justamente esperando que o juro vá cair. E o juro curto continua caindo. Esse ano, com a bolsa caindo, o juro curto continua caindo. Qual que é a jogada, né? Qual que é a grande pegada? A bolsa tende a seguir o juro mais longo. Só que o juro mais longo não depende só do CDI, também tem o risco fiscal ali, né? Por quê? Porque o pessoal fala, cara, se o fiscal piorar, ele não vai explodir no curtíssimo prazo, né? Demora um pouco. Então eu posso aplicar no juro aqui que isso não vai me afetar. Mas lá na frente vai me afetar. Então, assim, o juro está caindo no curto prazo e ao mesmo tempo que ele está caindo no curto prazo, ele está subindo a longo prazo. Por quê? Medo do Lula. Então, assim, mesmo os fundos multimercados que têm muita confiança na queda dos juros, ainda tem muito medo do Lula e o juro longo está subindo. Então, com o juro longo subindo, ele caiu até dezembro do ano passado, subiu um pouco esse ano. Com o juro longo subindo, a nossa bolsa caiu. Aí você fala, putz, mas é o juro americano, não sei o que lá. Cara, não é o juro americano, porque se fosse o juro americano, estava batendo na bolsa americana, mas a bolsa americana está na máxima. Ou tomara que esteja na máxima como quando você estiver vendo esse vídeo. Mas ela está ali, está beirando a máxima, está pertinho. E a nossa bolsa está caindo bem. Por quê? Porque está todo mundo com medo do Lula. Vamos lá. Faz sentido ter medo do Lula? Eu não sou contra ninguém, eu sou contra o governo gastão. Por quê? Porque se o governo gasta demais, o juro fica alto e destrói a economia. Destrói as empresas. As empresas não conseguem investir para crescer e tudo mais, o país fica no buraco. Que é a grande história da história do Brasil, né? O Brasil sempre foi assim. Então, assim, será que o governo vai explodir o gasto público? Eu acho que se eles fossem explodir, eles já tinham explodido ano passado, né? Já tinham gastado sem nenhum limite. Eles mesmos criaram regras para eles mesmos lá atrás, que é o arcabouço. Você fala, putz, mas o arcabouço não funciona, tem gasto a mais. Sim, mas eles criaram uma regra. E foi dali, quando eles criaram a regra, que o mercado resolveu andar. E aí de março até a coisa de agosto, né? O Ibovespa deu uma ralhada, né? Subiu bem. Depois ele ficou meio de ladão ali até novembro, depois de novembro teve o rally de fim de ano também. Faz sentido que eles destruam o fiscal esse ano, que eles gastem demais? Eu acho que é improvável. Eles estão tentando aumentar impostos, mas isso passa pelo Congresso, e o Congresso obviamente não quer aumentar impostos, eles querem gastar junto, né? E se eles não conseguirem gastar, o governo também não consegue gastar. Tá chegando num limite e assim, o grande problema é que todo mundo lembra da Dilma, né? Mas a Dilma é muito mais corajosa que o Lula, né? A Dilma tinha muita convicção em coisas erradas. O que está acontecendo hoje? O Congresso não quer brigar com o Lula. E o Lira, né, o nosso maravilhoso presidente do Congresso, tem lá na primeira gaveta dele a reforma administrativa. O que é reforma administrativa? É uma forma de você estruturar melhor as carreiras de Estado, você permitir redução de funcionário público se tiver alguma crise, esse tipo de coisa. Por que ele não vota? Porque o governo é contra. Mas se o governo tiver um problema fiscal, talvez ele deixe de ser contra, porque ele vai ter um problema maior para resolver. E foi exatamente a mesma coisa no passado. Eles quiseram derrubar o teto, até derrubaram o teto antes, né? Mas eles já tinham um plano de entrar com um novo plano fiscal, digamos assim. Então, assim, cara, vai ser a maior maravilha do mundo? O Brasil vai virar a Suíça? Não, o Brasil não vai virar a Suíça nunca, porque o povo brasileiro não pensa que nem o povo suíço. Mas independente disso, o Brasil não vai quebrar porque o pessoal tem medo. Quem está no governo hoje tem medo. E a hora que o negócio começar a pegar, a solução está pronta. A solução está na primeira gaveta do Lira. E o Lira não quer brigar com o governo. É razoável o medo do fiscal? Cara, é sempre razoável o medo do fiscal no Brasil porque é o grande problema do Brasil a longo prazo. Mas está muito alto o juro. O juro
5 anos, nem é tão longo assim, de 5 anos está uns 10,5%, 11%. Ele devia estar em tipo 9%. Então, assim, precisa cair mais 1,5% e tudo mais. E o CDI já está caindo e está todo mundo super convicto que o CDI vai continuar caindo. O CDI vai continuar caindo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Uma hora o juro longo vai começar a cair, já começou, faz uns 2, 3 dias que ele está caindo assim na pontinha. O juro longo vai começar caindo junto com o CDI e a bolsa vai subir. E você vai ficar para trás com medo de coisas que você não deveria ter medo. Sim, obviamente pense nos riscos, tem risco fiscal, então vai em empresas boas que têm crescimento que independa da economia. A economia provavelmente vai enfraquecer esse ano, apesar de não estar enfraquecendo, mas a economia vai enfraquecer esse ano. Mas pensando a longo prazo, o grande risco fiscal que o Brasil tem, vários países do mundo também têm, então isso é um negócio bem interessante. O juro americano vai cair, então vai nos ajudar também. O juro americano agora está parado lá em 5,5% ao ano, eu acho. Então provavelmente o próximo passo do Fed é cair os juros e a bolsa vai andar do mesmo jeito que ela fez ano passado. A gente vai ter 2 anos acontecendo a mesma coisa, pelo mesmo motivo, e o mercado vai cometer o mesmo erro. Mas para você que está morrendo de medo de entrar na bolsa, vou te dar 3 dicas bastante práticas. Primeiro, comece. Você não vai aprender a andar de bicicleta sem andar de bicicleta, mas da mesma forma que você começa a andar de bicicleta com rodinhas, comece devagar, comece com pouco dinheiro para você entender, para você se acostumar com a volatilidade. Na verdade, ninguém se acostuma com a volatilidade. Mas para você aprender que a volatilidade não quer dizer que você está perdendo ou ganhando dinheiro, é só as ações subindo e descendo ao longo do dia. A longo prazo, as ações seguem os resultados das empresas. E aí vem a segunda dica muito prática. Compre empresas boas a longo prazo, empresas sólidas, empresas que têm bons negócios, empresas que você conhece, empresas que você entende o que fazem, empresas que você consegue, apalpar, empresas que você sabe mais ou menos o que está fazendo. Não aquelas coisas, isso aqui é um projeto, não, mas coisas... Entendeu? Do mundo real, isso é bastante importante. E número 3, se aproveite dos erros de outros investidores. Você sabe o que está acontecendo, está todo mundo no mercado com medo do Lula, com medo do fiscal, com medo de uma explosão fiscal. Só que o CDI já está caindo, quer dizer, o CDI já está caindo e isso ainda não entrou no preço de boas empresas que ganham muito com a queda da Selic. Então a gente preparou uma lista aqui de 3 ótimas empresas sólidas, de negócios rentáveis, que vão ganhar muito dinheiro ou mais dinheiro ainda com a queda da Selic. Dê uma olhada que está bem legal. E você também está com medo do fiscal? Está com medo do governo gastando demais? Assim, essa briga do Lula contra Israel também não ajuda em nada o meio-campo, só cria novas notícias negativas, mas assim, não vai mudar a queda dos juros. Os juros vão continuar caindo, independente da briga que eles façam lá no geopolítico. O Israel também é pequeno na nossa pauta de exportações. E o que importa mesmo do Brasil hoje é o juro caindo. Obrigadão, até semana que vem. Tchau, tchau.